Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira investigação científica. É a história da busca por uma nova arma contra uma doença bem complicada que levou os cientistas a um candidato, digamos, surpreendente. Um peptídeo que já existe dentro do nosso próprio corpo. Fica a pergunta, será que a solução estava aqui o tempo todo? Para a gente entender a urgência dessa busca, vamos começar com esse número: 5 milhões. Essa é a quantidade de pessoas no mundo que convivem com a colite ulcerativa. É muita gente. Isso já dá uma dimensão do impacto que essa condição tem na vida de milhões de pessoas. Mas, afinal, o que é viver com essa doença? A realidade, olha, é bem dura. É uma batalha constante contra uma inflamação que não vai embora, dor, diarreia persistente, sintomas que, vamos combinar, afetam demais a qualidade de vida. É basicamente o sistema de defesa do corpo atacando o próprio intestino. Ok, você pode pensar, mas já não existem tratamentos para isso? Sim, existem. O problema é que os remédios disponíveis, como anti-inflamatórios e biológicos, têm limitações bem sérias. Muitos pacientes não se dão bem com os medicamentos, os efeitos colaterais pesam, os custos são altíssimos e, talvez o pior de tudo, a doença teima em voltar. Claramente, a gente precisa de opções melhores. E é exatamente aqui que a nossa história fica interessante. Entra em cena o GHKQ-U, e o mais legal é que ele não é uma droga sintética criada em laboratório do zero. É um complexo de peptídeo e cobre que nosso corpo já produz. Ele é famoso, na verdade, por sua capacidade de reparar tecidos, ajudando a regenerar pele, pulmões e até osso. E essa aqui é a cara dele, a estrutura química. Parece até simples, né? Mas é a capacidade dessa molécula de se ligar ao cobre dentro do nosso corpo que dá a ela poderes anti-inflamatórios e de reparo incríveis. É essa dupla, GHK e cobre, que está no centro de toda essa pesquisa. E aí, claro, vem a pergunta de $1 milhão, a pergunta que guiou todo o estudo. A lógica é bem direta. Se essa substância, que é natural do nosso corpo, é tão boa em consertar outros tecidos, será que essa mágica também funcionaria lá no intestino inflamado? Então, bora pro teste. Como os pesquisadores fizeram isso? O experimento foi muito bem desenhado. Primeiro, eles provocaram a colite em camundongos. Depois, dividiram os bichinhos em 4 grupos. Um grupo de controle, saudável, um com colite, mas sem tratamento, um terceiro recebendo remédio que já é padrão hoje em dia, e o grupo estrela, que foi tratado com o GHKQ. E os primeiros resultados? Impressionantes! Esse gráfico mostra o nível de atividade da doença no fim do experimento. A barra mais alta é do grupo com colite sem tratamento. Agora, olha só as barras do lado. Tanto o remédio padrão quanto o GHKQ derrubaram a atividade da doença. E o mais incrível, o GHKQ foi tão eficaz quanto o medicamento que já é usado há anos. Mas se uma imagem vale mais que 1000 palavras, essa aqui vale 1 milhão. Dá uma olhada na diferença. À esquerda, o cólon de um camundongo com colite, visivelmente mais curto, super inflamado. Agora compara com o da direita, do grupo que recebeu o GHKQ. Ele parece muito mais saudável, quase igual ao do grupo de controle. A diferença é gritante. E se a gente der um zoom, se a gente olhar no nível do microscópio, a história se repete. O tecido do grupo com colite está todo bagunçado, com a estrutura intestinal bem danificada. Já no tecido que foi tratado com GHKQ-U, a arquitetura está muito mais preservada, com bem menos finais de inflamação. A cura estava de fato acontecendo em nível celular. Mas como ele fez isso? Pensa na parede do intestino como se fosse uma muralha de um castelo. A colite abre buracos nessa muralha. O que o GHKQ fez foi agir como um pedreiro, sabe? Ele fortaleceu a argamassa, que são proteínas que unem as células, e fechou as brechas, restaurando a barreira protetora do intestino. Ok, a gente viu que funciona, os resultados são claros, mas a ciência de verdade quer sempre saber o como. Qual é o mecanismo por trás dessa recuperação fantástica? O que está acontecendo lá no nível das moléculas? É aqui que o mistério fica ainda mais interessante. E a primeira pista veio do computador. Usando simulações, os cientistas viram um encaixe perfeito, tipo chave-fechadura. O modelo mostrou o GHKQ se ligando direitinho numa proteína muito importante chamada SIRT1. A força dessa ligação era tão grande que indicava que não era coincidência, era ali o alvo principal. E o que raios é essa SIRT1? Pensa nela como um interruptor mestre de energia no nosso corpo. Quando a inflamação está fora de controle, é como se o alarme de incêndio estivesse disparado sem parar. A SIRT1 é a proteína que tem o poder de ir lá e desligar esse alarme. E esse esquema final é o mapa do tesouro. Ele conecta todos os pontos. É uma reação em cadeia, olha só. O GHKQ chega e ativa a SIRT1.
o nosso interruptor mestre. A SIRT1, uma vez ativada, vai lá e desliga outra proteína, a STAT3. E a STAT3 é tipo o general que comanda o exército da inflamação. Ao desligar o general, a produção de moléculas inflamatórias para. A inflamação é cortada pela raiz. Então, resumindo a ópera, o que a gente descobriu foi que o GHKQ atacou a colite em 3 frentes diferentes. Primeiro, aliviou os sintomas visíveis. Segundo, reconstruiu a barreira do intestino. E terceiro, e talvez o mais importante, ele foi lá na fonte do problema e desligou o interruptor molecular da inflamação. A conclusão dos próprios pesquisadores é poderosa e, acima de tudo, esperançosa. Eles acreditam que esse trabalho pode levar não só a um novo tratamento, mas quem sabe até a uma forma de prevenção, usando uma substância que, por ser do nosso corpo, tem tudo para ser mais segura. E isso nos deixa com essa reflexão final. A ideia de que a chave para tratar uma doença crônica tão complexa pode não estar numa droga sintética super complexa, mas sim num peptídeo que já circula no nosso sangue. Olha, é uma perspectiva realmente fascinante sobre o poder de cura que existe dentro de nós.